Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jefferson, monitor de Fisiologia 1 e 2 da professora Luciene Catar, da Faculdade Unisul Bahia. E na videoaula de hoje iremos abordar sobre a fisiologia do pâncreas, bem como iremos também abordar brevemente sobre a anatomia, um pouco da histologia, a fim de que facilite o entendimento, principalmente da fisiologia e da importância vital desse órgão para a homeostase do nosso corpo, tá bom? Bom, primeiro iremos abordar uma visão geral sobre esse órgão que é considerado uma glândula mista. E nós vamos entender um pouco por que o pâncreas tem essa função mista e qual a importância dela para o nosso corpo. Primeiro, é importante sabermos diferenciar o porquê um órgão, uma glândula, ela é endócrina ou quando ela é exócrina, o porquê recebe esses nomes. Então, toda glândula ela é considerada endócrina a partir dos diferentes modos de secreção de substâncias, de substâncias pelo organismo, especialmente, como eu já disse, em relação às glândulas, como o pâncreas que nós iremos abordar hoje. A função endócrina, ela envolve a secreção de hormônios diretamente na corrente sanguínea e a função exócrina envolve, então, a secreção de substâncias para superfícies externas ou cavidades internas do nosso corpo através de ductos. Então, são claros exemplos que a função exócrina ela está responsável aí pela digestão, sistema digestivo ou digestório. Então, nós iremos abordar com cuidado cada função, tanto da parte endócrina quanto da parte exócrina. O pâncreas ele está localizado na região retroperitoneal do abdômen superior. É um órgão que tem ligação direta aí com o duodeno. Ele também está posteriormente localizado posterior ao estômago. Ele mantém contato também com o baço. Ele tem toda uma inervação, tem a árvore biliar, né? O sistema biliar também tem contato íntimo e direto com o pâncreas. E nós iremos saber o porquê e como tudo isso acontece, de que maneira. Como eu já disse, vamos abordar brevemente sobre a anatomia, a fim de que facilite o entendimento da fisiologia dessa glândula, né? Na esquerda, nós temos a imagem, né? Uma foto de uma peça anatômica. Eu decidi colocar essa imagem porque ela se parece muito com a que nós temos na faculdade, então acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas, relativamente à anatomia simples do nosso pâncreas, nós podemos observar que ele possui, então, a cauda, o corpo na região medial dessa glândula, a cabeça e também anterior à cabeça nós temos o colo, que é retratado na maioria das literaturas, certo? E também um processo uncinado, um processo mais inferior desse órgão, medial inferior, vocês podem ver, tem um processo uncinado, e também todo o sistema de ductos, que é um sistema muito importante. Nós temos, então, o ducto pancreático acessório, ducto pancreático principal, o colédoco, que faz parte já aí da árvore biliar, dos ductos biliares, tá? A papila duodenal menor e a papila duodenal maior e a ampola de Vater, que fazem contato, essas papilas e a ampola diretamente com o duodeno, né? A parte inicial do sistema digestivo aí. Então, pessoal, à direita nós temos uma imagem. Eu gostei de colocar de ter achado essa imagem, na verdade, porque ela traz uma anatomia meio histológica também e retrata justamente as funções que esse órgão, que essa glândula possui, através das ilhotas de Langerhans, como nós estamos vendo, uma imagem ilustrativa, e também da glândula acinosa, essas glândulas acinosas, né, que possuem a função aí exócrina, e as ilhotas de Langerhans com as células beta e alfa pancreáticas, responsável aí pela função, síntese de insulina, glucagon, que nós vamos ver mais detalhadamente à frente, e a função de cada um. Então, achei interessante o misto dessas duas imagens aí, porque eu acho que o entendimento fica ainda mais simples. Existe uma informação muito importante que eu devo passar para vocês devem prestar muita atenção, tá bom? Quando são sintetizadas nas células pancreáticas, as enzimas digestivas proteolíticas, tá? Elas estão em formas inativadas. Então, quais são essas formas inativadas? Tripsinogênio, quimotripsinogênio e procarboxipolipeptidase. Então, elas estão enzimaticamente inativas. Quando elas são ativadas? Elas são ativadas somente após serem secretadas lá no trato intestinal, certo? Então, o tripsinogênio ele é ativado pela enzima denominada enterocinase.
Essa enterocinase ela é secretada pela mucosa intestinal, quando o quimo ele entra em contato com essa mucosa, ok? Além disso, o tripsinogênio, né, pode ser ativado de forma autocataliticamente, certo? Pela tripsina, que já está formada. E o quimotripsinogênio é ativado pela tripsina para formar quimotripsina, certo? Então é um dado importante, por quê? Por serem enzimas digestivas proteolíticas, elas não podem ter contato com os ductos, com tecido glandular, com tecido que nós temos no pâncreas, para que não aconteça a proteólise daquele tecido, né? Não podemos perder aquele tecido, então a forma de defesa do próprio organismo, vamos dizer assim, é que elas são, enquanto não são excretadas lá no intestino, no duodeno, elas estão em formas inativas para a proteção da mucosa daquele órgão. No futuro vocês vão ver que existem algumas doenças, algumas patologias que acabam ativando essas enzimas quando elas não são liberadas diretamente, ainda quando não estão liberadas lá no intestino delgado, tá bom? E aí ela causa uma série de patologias que são relativamente perigosas, né, incompatíveis com a vida, inclusive. Agora que já falamos sobre as enzimas pancreáticas da digestão de proteínas, iremos também abordar sobre as enzimas pancreáticas da digestão dos carboidratos, que nada mais é que a amilase pancreática, tá bom? Então, essa amilase pancreática, ela hidrolisa amidos, glicogênio e também outros carboidratos, com exceção, atenção, da celulose, ok? Elas não agem sobre a celulose. Então, elas vão formar principalmente disacarídeos e também alguns trissacarídeos. Temos também as principais enzimas para a digestão das gorduras, que são três: a lipase pancreática, ela hidrolisa gorduras neutras a ácidos graxos e monoglicerídeos; colesterol-esterase, que hidrolisa ésteres de colesterol; e por último, e não menos importante, a fosfolipase, que cliva, né? Quando eu falo clivar, é quebrar, literalmente, os ácidos graxos de todos os fosfolipídios, certo? Daremos agora continuidade, ainda na parte exócrina do pâncreas, sobre a regulação da secreção pancreática. Então, é uma regulação basicamente, teoricamente simples, porém ela envolve estímulos tanto hormonais quanto estimulação nervosa. Então, falando já de estimulação nervosa, podemos começar pela acetilcolina, que é o neurotransmissor. Esse neurotransmissor é liberado pelas terminações do nervo vago parasimpático e também por outros nervos colinérgicos para nosso sistema nervoso entérico, né? Então, são três estímulos básicos muito importantes na secreção pancreática. Logo em seguida, irei falar sobre as fases também. Bom, já disse que a acetilcolina é o neurotransmissor, é o estímulo nervoso que nós temos aí nessa regulação da secreção pancreática, e também temos a colecistocinina ou colecistoquinina, a famosa CCK. Ela é produzida pelas células I do intestino delgado em resposta a gorduras e proteínas. A CCK ela estimula a secreção de enzimas pancreáticas e a contração da vesícula biliar também. Então, ela é secretada aí pela mucosa duodenal e do jejum superior, quando esse alimento ele entra no intestino delgado. Também estimulação hormonal, temos a secretina, ela é secretada pelas células, né, pelas mucosas duodenal e jejunal, quando os alimentos muito ácidos eles entram em contato no intestino delgado. Então, ela é liberada pelas células S do duodeno, quando o quimo ácido ele chega. Acontece essa liberação da secretina. Essa secretina também estimula a secreção de bicarbonato pancreático. Nesse caso, esse bicarbonato, sempre quando a gente fala em bicarbonato, é uma ajuda aí a neutralizar o pH, né, do quimo, nesse caso. Os dois primeiros estímulos, a acetilcolina e a colecistocinina, a CCK, elas estimulam as células acinárias do pâncreas, certo? Levando ali à produção de grande quantidade de enzimas digestivas pancreáticas. Porém, as duas juntas formam quantidades relativamente pequenas de água e eletrólitos vão junto, né, que vão com as enzimas. Então, sem a água, a maior parte das enzimas se mantém temporariamente armazenada nos ácidos, porque elas dependem de água para serem mais fluidas e saírem ali, serem excretadas. Então, elas aguardam ali, vamos dizer assim, uma secreção mais fluida apareça para levá-las para dentro do duodeno. E quem tem essa função de estimulação de secreção de grandes volumes de solução aquosa é justamente a secretina,
né? Então, ela estimula essa secreção de volumes de solução aquosa de bicarbonato de sódio pelo epitélio do dueto pancreático. Então, nós temos aí efeitos multiplicadores de diferentes estímulos. Eles trabalham juntos, por isso que as três são muito importantes, mas não de maneira isolada, de maneira separada, e sempre a partir de estímulos de maneira conjunta, no mesmo tempo. Então, quando todos os diferentes estímulos da secreção pancreática elas agem no mesmo tempo, a secreção total ela vai ser maior do que a soma de secreção de cada um deles, obviamente. Então, por isso, a gente considera que os diversos estímulos eles multiplicam ou mesmo potencializam uns aos outros. Então, desse modo, a secreção pancreática ela normalmente resulta de efeitos, sempre vai ser assim, combinados de múltiplos estímulos básicos e não apenas de um só. Agora iremos falar sobre as fases da secreção pancreática. Então é um momento muito importante da nossa videoaula, onde eu vou destrinchar essas importantes fases onde acontecem a secreção pancreática. Bom, a secreção pancreática ela ocorre em três fases, as mesmas da secreção gástrica: a fase cefálica, fase gástrica e a fase intestinal. E eu vou comentar agora algumas características. Vamos falar então das fases cefálicas e fase gástrica e depois a fase intestinal. Durante a fase cefálica da secreção pancreática, os mesmos sinais nervosos do cérebro que causam a secreção do estômago também vão causar a liberação de acetilcolina, que é o neurotransmissor que está presente pelos terminais do nervo vago no pâncreas, como eu já falei com vocês anteriormente. Isso faz com que quantidade moderada de enzimas ela seja secretada nos ácidos pancreáticos, respondendo ali por cerca de mais ou menos 20% da secreção total de enzimas pancreáticas logo após a refeição, certo? Entretanto, pessoal, pouco da secreção ela flui imediatamente pelos duetos pancreáticos para o intestino, porque somente quantidade pequena de água e eletrólitos é secretada junto com as enzimas, foi o que eu expliquei para vocês. É necessária a ação total, tanto hormonal quanto nervosa, para que o estímulo ali, da secreção pancreática seja efetivo por completo. Durante a fase gástrica, essa estimulação nervosa da secreção enzimática ela prossegue e representa outros 5%, na verdade de 5 a 10% das enzimas pancreáticas secretadas após a refeição. No entanto, mais uma vez, somente pequena quantidade chega ao duodeno devido à falta de continuidade, da secreção significativa de líquido, ou seja, tem pouco líquido ainda, então poucas enzimas chegam no duodeno. Lá na fase intestinal, depois que o quimo deixa o estômago e entra no intestino delgado, a secreção pancreática ela fica abundante, basicamente ali em resposta ao hormônio secretina, como eu falei anteriormente. A secretina, o que ela faz? Ela estimula a secreção abundante de íons bicarbonato. Esses íons, então, neutralizam o quimo gástrico que naquele momento está ácido, acabou de sair do estômago. Então, quando o quimo ácido ele, com pH menor que 4,5 a 5 entra no duodeno, vindo ali do estômago, causa ativação e liberação de secretina pela mucosa duodenal direto para o sangue. É um hormônio, então é liberado direto no sangue. O único constituinte verdadeiramente potente ali do quimo que causa essa liberação da secretina, tem que estar ali em ambiente ácido, é justamente o ácido clorídrico, vindo ali do suco gástrico do estômago, certo? A secretina, por sua vez, ela faz com que o pâncreas ela secrete grande quantidade de líquido contendo concentração ali elevada de íons bicarbonato, mas concentração também reduzida de íons cloreto, o que não tem tanta relevância. O mecanismo da secretina é importante por duas razões. Primeiro, a secretina ela começa a ser liberada pela mucosa do intestino delgado quando o pH do conteúdo duodenal ele cai abaixo de 4,5 a 5 mais ou menos. E sua liberação aumenta bastante quando o pH ele aumenta para 3. Isso leva prontamente à secreção abundante de suco pancreático contendo grande quantidade de bicarbonato de sódio. É importante saber que a secreção de bicarbonato pelo pâncreas vai estabelecer o pH apropriado para a ação das enzimas digestivas pancreáticas, que vão operar ali em meio ligeiramente alcalino ou até mesmo neutro, num pH então de 7 a 8, e o pH da secreção de bicarbonato de sódio vai ser em média 8 mesmo, certo? A CCK, pessoal, ela, assim como a secretina, chega ao pâncreas pela circulação sanguínea. Já falei com vocês que são hormônios, então tem que agir através da circulação sanguínea. Mas em vez de estimular a secreção de bicarbonato de sódio, ela vai provocar principalmente
a secreção de ainda mais enzimas digestivas pancreáticas pelas células acinares. É efeito semelhante ao causado pela estimulação vagal, mas mais pronunciado ali, respondendo por 70% a 80% da secreção total das enzimas digestivas pancreáticas logo após a refeição. Pessoal, então finalizamos as principais funções aí da parte exócrina do pâncreas e vamos continuar agora com Júlia sobre a parte endócrina e pouco sobre o diabetes. Obrigado. Oi, pessoal, aqui quem fala é Júlia, monitora de Fisiologia de Estrutura e Função 1 e 2, e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do pâncreas endócrino, que é uma glândula tão importante, né, para o nosso organismo, que nós vamos conhecer como ela atua e qual é a importância dos hormônios que ela secreta. Então, o pâncreas, além das funções digestivas, né, que Jefferson já disse, ela vai secretar principalmente dois hormônios que vão ser muito importantes, que é a insulina e o glucagon. E eles vão ser cruciais ali para a regulação normal, né? Tanto do metabolismo da glicose quanto dos lipídios e também das proteínas. Então, apesar do pâncreas secretar outros hormônios também, como a milina, somatostatina, polipeptídeo pancreático, as funções desses hormônios não estão bem fundamentadas. Então, nós vamos focar hoje na insulina e no glucagon, certo? Então, começando aqui pela histologia, né, do pâncreas endócrino, nós vamos ter aqui principalmente as ilhotas de Langerhans, que são as ilhotas pancreáticas, que ali vão possuir principalmente as células beta, alfa e delta, né? E elas podem ser distinguidas aqui, como nós podemos ver, com as suas características morfológicas e também com a coloração, né? Então, as células beta, começando aqui pelas células beta, que são as mais importantes, que estão presentes aqui em maior quantidade, né, como nós podemos ver, elas vão representar cerca de 60% de todas as células dessas ilhotas pancreáticas. E elas vão secretar insulina. Ela é muito importante. Já as células alfa, como nós podemos perceber, né, essa azulzinha aqui, ela está em menor quantidade que as células beta, mas elas são muito importantes também, porque elas vão secretar o glucagon. Ela está presente aqui nas ilhotas pancreáticas, cerca de 25% do total. Já as células delta, elas vão estar presentes ali em menor quantidade, né? Cerca de 10% do total, e ela vai secretar a somatostatina. Então, começando falando agora um pouco sobre a insulina, né? A insulina, ela vai estar associada ali à abundância energética, ou seja, quando existe ali uma grande abundância de alimentos muito energéticos na dieta, né? Em especial quantidades excessivas ali de carboidratos, a secreção da insulina vai aumentar. Então, a insulina, ela vai desempenhar um papel ali super importante no armazenamento do excesso de energia. Falando um pouquinho a respeito da síntese, né, dessa insulina, a gente sabe que a insulina é uma proteína. Então, ela é uma proteína pequena ali, que vai ser sintetizada pelas células beta, como eu já havia dito, né? E ela vai ser sintetizada assim como outras proteínas são sintetizadas. Então, vai começar ali com uma tradução do RNA mensageiro, né, da insulina por meio de ribossomos que vão estar ligados ali ao retículo endoplasmático, que vai formar uma pré-pró-insulina. Então, essa pré-proinsulina vai ser clivada no retículo endoplasmático e vai formar a proinsulina, que está representada aqui. Essa proinsulina, ela vai consistir em três cadeias de peptídeos, que é A, B e C, como a gente está vendo aqui. Então, a maior parte dessa proinsulina, ela vai ser clivada novamente, né? Mas agora ali no aparelho de Golgi. Então, ela vai formar a insulina. E a insulina vai ser composta pelas cadeias A e B, que vão ser conectadas ali à cadeia C por meio de ligações de sulfeto e peptídeo. Então, a insulina, ela vai circular ali no sangue, né? Principalmente na sua forma livre. Então, ela vai circular aqui, principalmente na sua forma livre, com a meia-vida plasmática de cerca de 6 minutos. E vai ser quase totalmente removida ali da circulação em volta de 10 a 15 minutos. Isso é muito importante, porque essa rápida remoção ali, né, dessa insulina da circulação sanguínea vai ser crucial para o controle eficiente das funções da insulina, permitindo que ocorra a ativação
e a desativação desse hormônio conforme for necessário. Então, após se ligar ali aos receptores nas células-alvo, o restante da insulina ela vai ser degradada, né, pela enzima insulinase, principalmente no fígado, mas também pode ocorrer ali em menor grau nos rins e também nos músculos. Então, pessoal, como eu já disse, eu vou dizer mais uma vez, porque isso é muito importante, a secreção da insulina pelas células beta ali pancreáticas vai ser primariamente, principalmente estimulada pelo aumento da concentração de glicose no sangue, né? Então, as células beta, elas vão possuir ali transportadores de glicose, que vai permitir que a glicose entre nessa célula, né, a partir do GLUT2, que é esse transportador, e essa entrada vai ser proporcional aos níveis plasmáticos, né, para que a célula entenda qual é a quantidade de insulina que ela vai ter que liberar. Então, a partir disso, uma vez dessa glicose dentro da célula, ela vai sofrer ali uma fosforilação, né, pela glicoquinase e vai formar glicose 6-fosfato. E esse vai ser um passo crítico que vai atuar como um sensor de glicose que vai regular a liberação da insulina. Então, a glicose 6-fosfato vai ser metabolizada, vai ser oxidada e vai formar o ATP. E o ATP vai inibir os canais de potássio que são sensíveis ao ATP. Então, o fechamento desses canais de potássio, né, vai causar ali uma despolarização da membrana celular e vai abrir os canais de cálcio que são dependentes de voltagem. E vai permitir a entrada de cálcio ali, né, na célula, o que vai estimular a fusão das vesículas de insulina com a membrana e a exocitose da insulina para o líquido extracelular. Então, é dessa forma que ocorre a secreção da insulina, né, pelas células beta do pâncreas. A partir ali do GLUT2, que vai ser um transportador, né, da glicose, vai ocorrer essa entrada da glicose, que vai ser fosforilada pela glicoquinase em glicose 6-fosfato, vai ocorrer a oxidação, a formação do ATP, o ATP vai inibir os canais de potássio, né, vai fechar esses canais de potássio, ocasionando a despolarização, que vai promover a entrada do cálcio, que vai estimular, né, vai abrir os canais de cálcio sensíveis à voltagem, que vai fazer com que ocorra essa fusão das vesículas de insulina, né, e essa exocitose da insulina. Então, é dessa forma que ocorre. E é muito importante a gente entender isso. Outro passo que é muito importante a gente compreender, né, é como essa insulina vai exercer os seus efeitos na célula-alvo. Então, primeiramente, a insulina, né, vai se ligar e vai ativar um receptor de insulina, que é esse daqui representado na imagem. E esse receptor, ele vai ser um receptor proteico presente ali nas membranas da célula, certo? Então, esse receptor, como a gente pode ver aqui, é uma combinação de 4 subunidades, que vão se manter unidas aqui por ligações de sulfeto. Então, vão existir duas subunidades alfa, que a gente pode ver aqui, que vão se situar inteiramente do lado externo da membrana celular, e duas subunidades beta, que vão estar ali, né, penetrando através dessa membrana e vão se projetar no citoplasma celular. Então, a partir disso, a insulina vai se acoplar, né, às subunidades alfa, que vão estar presentes aqui do lado externo da célula, mas devido às ligações a essas subunidades beta, né, as porções da subunidade beta que se projetam para o interior da célula, elas vão ser autofosforiladas. Então, elas vão ativar aqui uma tirosina sinase, né, local, que, por sua vez, vai causar essa fosforilação de diversas outras enzimas intracelulares, inclusive a do grupo chamado substratos do receptor de insulina, que é a ISR. Então, a insulina ela vai causar efeitos muito rápidos e efeitos muito lentos na célula. Em segundos, por exemplo, ela pode aumentar ali, né, a captação de glicose em células musculares, em células adiposas, por meio da translocação de proteínas transportadoras de glicose para a membrana. Cerca de segundos a minutos, ela pode aumentar ali a permeabilidade de aminoácidos, íons, potássio e fosfato,
cerca de 10 a 15 minutos, ela pode alterar a fosforilação de enzimas, modulando também a atividade enzimática. Em cerca de horas e dias, ela pode regular também a tradução de RNA mensageiro e a transcrição do DNA, promovendo ali a síntese de novas proteínas e remodelando a célula para novas ações metabólicas de longo prazo, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente também. Então, vendo um pouco agora sobre os efeitos da insulina, né? Nós temos os principais daqui, que são a internalização da glicose, a glicogênese, a lipogênese, a proteogênese e a glicólise. Então, a internalização da glicose vai ocorrer ali principalmente nos hepatócitos, nos adipócitos e nas fibras musculares, né? Nos hepatócitos, a insulina vai se ligar a receptores específicos que estão presentes nessas células e vai ativar a translocação de transportadores de glicose e também vai aumentar a captação de glicose do sangue, que vai ser rapidamente fosforilada ali para a glicose 6-fosfato e vai facilitar o armazenamento nos hepatócitos. Já nos adipócitos, a insulina vai promover a translocação do GLUT4 na membrana das células adiposas, que vai facilitar a entrada dessa glicose, né? Que vai ser utilizada para a síntese dos ácidos graxos. Já nas fibras musculares, a insulina vai estimular a translocação do transportador GLUT4 para a membrana celular ali dessas fibras musculares, que vai aumentar a captação de glicose. Na glicogênese, vai ocorrer ali nos hepatócitos e nas fibras musculares. Então, nos hepatócitos, após a entrada da glicose, como a gente já viu ali, né, a internalização da glicose, a insulina vai ativar o glicogênio sintase, que vai ser responsável pela conversão da glicose em glicogênio, né? Então, vai ocorrer essa formação de de glicogênio nos hepatócitos. Já nas fibras musculares, a insulina também vai estimular a glicogênio sintase, né, nas células musculares e vai também permitir o armazenamento da glicose na forma de glicogênio. Então, essa formação de glicogênio, né, essa glicogênese vai ocorrer nos hepatócitos e nas fibras musculares. Já a lipogênese, obviamente, vai ocorrer ali nos adipócitos, né? E vai promover essa lipogênese ao estimular a síntese de ácidos graxos a partir da glicose e também a esterificação de ácidos graxos livres em triglicerídeos. Já a proteogênese vai estimular a captação de aminoácidos pelas células musculares, né? E vai ativar a tradução ali de proteínas. Então, vai promover a síntese proteica e a formação de músculo. E a glicólise, que é a última, né? Ela é o processo pelo qual a glicose ela vai ser convertida em piruvato, que vai produzir ATP, e a insulina vai estimular a utilização de glicose como fonte de energia em resposta ali ao aumento da concentração de glicose no sangue. Então, esses são os principais efeitos da insulina. Aqui eu coloquei para vocês os fatores e condições que aumentam ou diminuem a secreção da insulina. Isso aqui é muito importante saber. Então, o aumento da secreção da insulina vai ser estimulado ali pelo aumento da glicose no sangue, né? Como eu já disse. Então, quando a gente tem aquela refeição ali rica em carboidratos, também vai ser aumentada pelo aumento de ácidos graxos livres no sangue, aumento de aminoácidos, também de hormônios gastrointestinais, como a gastrina, a colecistocinina, a secretina, né, o PIG, que é o peptídeo inibidor gástrico. O glucagon também vai aumentar a secreção da insulina, a gente vai ver mais à frente, o hormônio do crescimento, cortisol, estimulação parasimpática, então a acetilcolina, né? Estimulação beta-adrenérgica, resistência insulínica também vai aumentar a secreção dessa insulina para tentar compensar, né, a obesidade e também alguns medicamentos. Já a diminuição da secreção da insulina vai ser estimulada ali pela diminuição da glicose sanguínea, pelo jejum, pela somatostatina, pela atividade alfa-adrenérgica e pela leptina.
Então, agora nós vamos falar sobre o glucagon, certo? O glucagon, como eu já havia dito, ele vai ser secretado, ele produzido e secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, né? Das ilhotas pancreáticas. E esse hormônio, ele vai ser secretado quando ocorrer uma diminuição da glicose sanguínea, né? Então, quando ocorrer a diminuição da concentração dessa glicose no sangue, o glucagon, ele vai fazer os seus efeitos. Então, ele é um hormônio que ele é diretamente oposto à insulina. Então, as ações do glucagon vão ser opostas às ações da insulina. Enquanto que o glucagon é um hormônio hiperglicemiante, né? Ele vai produzir ali, os seus efeitos vão levar à elevação da glicemia, a insulina é um hormônio hipoglicemiante, então vai levar ali a efeitos que vão ter como consequência a diminuição da glicose sanguínea. Então, os principais efeitos, né, como eu coloquei aí, do glucagon vai ser justamente a glicogenólise e a gliconeogênese. Então, a glicogenólise vai ser a quebra ali do glicogênio hepático, né? Então, vai ser a quebra do glicogênio hepático, que vai aumentar a concentração da glicose sanguínea em período de minutos. Então, a ação do glucagon sobre a glicogenólise é muito rápida, então vai elevar essa glicemia ali rapidamente, dentro de minutos. Já a gliconeogênese vai ocorrer ali mesmo depois, né, desse consumo todo de glicogênio hepático, dessa glicogenólise, sob a influência desse hormônio, do glucagon, vai ocorrer a infusão continuada, né, desse hormônio, que vai causar hiperglicemia continuada. E aí que a gliconeogênese vai entrar. Porque essa hiperglicemia continuada vai resultar ali do efeito do glucagon de aumentar a captação dos aminoácidos pelas células hepáticas, e então vai converter ali muitos desses aminoácidos em glicose pela gliconeogênese, certo? E esses dois efeitos, tanto a glicogenólise quanto a gliconeogênese, vão elevar enormemente ali a disponibilidade da glicose para os outros órgãos do organismo, né? Então, a maioria dos outros efeitos do glucagon, ele só vai ocorrer sobre quando a concentração desse hormônio, né, fica extremamente elevada. Então, por isso que eu coloquei, os principais efeitos são glicogenólise e gliconeogênese. Mas ele também vai ter outras ações, né? Ele vai ativar a lipase da célula adiposa, vai inibir o armazenamento de triglicerídeos no fígado, vai aumentar a força do coração também, aumentar o fluxo do sangue para alguns tecidos, especialmente os rins, e também vai aumentar a secreção de bile, inibindo a secreção de ácido gráfico. Mas lembrando que o papel mais importante do glucagon, que ocorre muito rápido, e que é a principal função dele, é a glicogenólise e a gliconeogênese, que, por fim, vão promover ali o aumento da glicose. Então, agora para a gente entender como ocorre essa regulação da secreção de glucagon, né? Então, quando ocorre ali uma redução da concentração de glicose sanguínea, né, do nível normal de jejum, que fica em torno ali de 90 a 99, para os níveis hipoglicêmicos, como a gente pode ver, por exemplo, 60, né? Esses níveis hipoglicêmicos vão ser capazes de aumentar em várias vezes a concentração de glucagon plasmático, como a gente pode ver aí na tabela. Quando eu tenho aqui uma glicemia em torno de 60, eu vou ter uma produção 4 vezes maior de glucagon, né? Então, na hipoglicemia, o glucagon ele vai ser secretado em grande quantidade, como a gente pode ver aí, e então vai aumentar o débito hepático da glicose, realizando a função de corrigir a hipoglicemia, né? Então, vai elevar essa concentração de glicose sanguínea. Então, agora, fazendo um breve resumo sobre essa regulação da glicose sanguínea, é muito importante, né, a gente entender que na pessoa normal, a concentração de glicose sanguínea vai estar ali sobre um controle estrito, né? Então, vai ter tanto a ação do glucagon como da insulina controlando ali essa glicemia para que ela não suba e nem diminua. Então, não ocorra a hipo e nem a hiperglicemia, né? Então, geralmente, a pessoa em jejum ali tá em torno de 80 a 90 é, miligramas por decilitro, né, de glicemia, e essa concentração ela aumenta ali para 120 a 140 durante a primeira hora, então um pouco depois da refeição, mas nós vamos ter esses sistemas de feedback para o controle dessa glicose sanguínea, que vão restabelecer a concentração de glicose muito rápido, né, de volta a esses níveis de controle, que vai ocorrer ali em geral dentro de 2 horas depois da última absorção de carboidratos. E também, inversamente, como a gente já disse, nós temos a ação do glucagon, que na ausência da alimentação, na hipoglicemia, em resposta à atividade física, vai ter ali a função da gliconeogênese do fígado, né? Que vai produzir essa glicose necessária para manter ali o nível sérico de glicose em jejum. Então, nós temos muito importante aí a função do fígado, o feedback de insulina e glucagon, a resposta do sistema nervoso na hipoglicemia e a ação do hormônio do crescimento e do cortisol. Então, a função do fígado vai ser muito importante, que a gente já citou várias vezes, porque o fígado ele vai atuar ali como regulador da glicose. Então, ele vai armazenar o glicogênio, né, após as refeições, e ele vai liberar esse glicogênio de volta ao sangue quando necessário. Então, quando os níveis de glicose e insulina caem, para manter ali, né, estabilizar essas oscilações da glicemia. Nós temos o feedback de insulina e glucagon, que falamos muito sobre isso, que é muito importante, porque ambos os hormônios, eles vão regular esses níveis de glicose, né? A insulina vai reduzir a glicose quando é elevada, enquanto que o glucagon vai fazer efeito contrário, né? Vai aumentar a glicose quando ela está baixa.
Também temos a resposta do sistema nervoso na hipoglicemia, quando a gente tem ali níveis muito baixos de glicose no sangue, vai ativar o sistema nervoso simpático e vai liberar ali a epinefrina, vai aumentar os níveis de epinefrina no organismo, fazendo com que o fígado libere glicose, né? Então vai ajudar a prevenir ali a hipoglicemia grave. E também temos a ação do hormônio do crescimento do cortisol, que vai ser ali principalmente em resposta à hipoglicemia prolongada. Esses hormônios vão reduzir o uso da glicose pelas células e vão aumentar o uso de gorduras, ajudando a restaurar a glicemia, né? Agora falando um pouco. Meu Deus. Agora falando um pouco sobre a diabetes mellitus, né? Diabetes vai acontecer ali quando temos a insulina não exercendo a sua função, né? Então, nós vamos ter dois tipos de diabetes mellitus, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 vai ser autoimune, né? Então, o próprio sistema imune da pessoa vai atacar ali as células beta-pancreáticas e essas células vão parar de produzir a insulina. Então, a pessoa que tem diabetes mellitus tipo 1, ela não produz nenhuma quantidade de insulina. Ela precisa da insulina exógena para sobreviver. E essa diabetes, ela também é conhecida como diabetes juvenil, né? Que ela vai ocorrer ali na infância ou na adolescência. E normalmente ela tem causa idiopática. Os três P's que a gente conhece, né? Que é polidipsia, poliúria, perda de peso, vai ser principalmente nesse tipo de diabetes, porque vai ser uma descompensação muito rápida ali da glicose, né? Sanguínea. E é muito importante que a pessoa reconheça essa doença para que trate o mais rápido possível, porque pode levar a coma, por exemplo, e muitas outras complicações. Já a diabetes tipo 2, ela vai se relacionar ali à resistência à insulina, enquanto que a diabetes tipo 1 é não produção nenhuma de insulina, a diabetes tipo 2 se relaciona mais à resistência insulínica. E está mais relacionada ali ao sedentarismo, à obesidade, a má alimentação, né? Então, vai ser ali uma série de fatores. Por isso que essa diabetes normalmente é encontrada em pessoas mais velhas, apesar de que hoje nós estamos vendo muitos casos, né, de diabetes tipo 2 em jovens. Então, os sintomas da diabetes tipo 2 normalmente são mais sutis, porque vai ocorrendo essa resistência insulínica ali de acordo com o tempo, né? Normalmente a pessoa vai ter fadiga, visão embaçada, e complicações. As complicações de diabetes são muito complicadas mesmo, né? Então, é muito importante fazer esse controle rigoroso da glicemia, diabetes tipo 2, de tipo 1, com a insulina mesmo, né? Exógena com mudança de estilo de vida, então exercício físico, alimentação saudável. É importante que o diabetes tipo 2, em casos específicos, né, tome hipoglicemia antes orais, por exemplo, ou até mesmo insulina em casos mais complicados, para que evite as complicações dessa doença, que é a neuropatia, a retinopatia, nefropatia. Então, é muito importante que você reconheça sintomas, que trate e que principalmente mude o estilo de vida. Muito obrigada, pessoal.